Bom dia, meu senhor, bom dia, minha senhora, bom dia, meu amigo Cléber Serafim, tudo bem com você? Tudo certo. Vamos fazer um bom dia hoje? Hoje nós vamos falar sobre o Abril Azul. É o Abril Azul que faz parte, aí é uma referência para quem faz parte do espectro autista. Legal, até nisso é importante para ele também? Até isso é importante, né? Assim, quando a gente fala de inovação, né? Quando a gente traz esse pessoal, né? É assim como trazer a inclusão, né? Mostrar que é possível e trazer inspirações para outras pessoas também, entende? Maravilha. Então é isso que a gente vai fazer. Hoje a gente vai trazer aqui duas histórias inspiradoras de dois profissionais que fazem parte do espectro autista e que atuam nessa área. São profissionais do espectro autista que ganham espaço na tecnologia e na inovação, mas ainda enfrentam barreiras como dificuldades de interação, falta de adaptação nas empresas e preconceito, mesmo com direitos garantidos por lei. A gente tem uma história ali para rodar. Aperta o botão. Na tecnologia e na inovação, novas formas de pensar têm ganho espaço. Entre elas, a de pessoas no espectro autista, que buscam transformar desafios em oportunidades. Mas o caminho até o empreendedorismo pode ser mais desafiador, principalmente por questões ligadas à comunicação e à interação social. A inclusão ela pode trazer benefícios para a empresa, para o órgão público, no sentido de organização. E quando a pessoa no espectro autista ela é também empreendedora, ou que ela já sabia, ou que ela teve o diagnóstico tardio, que é a maioria dos casos, devido a realmente o diagnóstico ser algo bem novo, em termos de disponibilidade, essa pessoa precisará de um apoio multiprofissional, envolvendo psicólogo, envolvendo psiquiatra, e muitas vezes outras especialidades médicas. Quando uma empresa, quando um órgão, ele está organizado, ele tem os seus processos definidos, o seu planejamento estratégico, ele tem padrões, protocolos definidos, a inclusão de uma pessoa no espectro autista se dará de uma maneira muito suave, vamos assim dizer. E foi enfrentando esses desafios que o Antônio decidiu empreender e criar o próprio caminho. Minha dificuldade era, eu sou muito sincero. É uma coisa, a gente do espectro autista, a gente é muito sincero. E é difícil a gente ficar se mentindo, falar, nossa, você tá muito linda, bela, sendo que a pessoa não tá, entendeu? Aquela coisa toda. Essa é uma das maiores dificuldades para mim no começo, também de socializar bastante, a pessoa chegar, já querer abraçar, ainda mais pessoa que a gente não tem intimidade de querer conversar. Pessoas que a gente tem mais intimidade, a gente aceita, a gente conversa, não toda hora a gente abraça, a gente tem o nosso meio termo, entendeu? No dia a dia do negócio, as dificuldades não desaparecem. Elas se transformam e exigem adaptação constante. Marcar reunião na casa da pessoa, entendeu? Porque assim, é um lugar novo, a gente gosta muito de rotina. Se a sua rotina é estudar, ir para a igreja e também fazer faculdade e voltar à sua rotina, trabalho normal, agora sim, como vendedor, a gente tem que ir empreendedor também, tem que botar a cara pelo mundo, certo? Chegar, conversar, e ter aquele carisma que é muito difícil pra gente, que tem esse transtorno, é estranho, entende? É uma dificuldade, essa é uma das maiores dificuldades que eu tive no começo. Mas assim, como que o vendedor, vamos já falar, a gente vender o certo, e eu engoli tudo que eu tinha, sabendo mesmo, não sabendo que eu era autista, falei, cara, eu vou ter que simplesmente encarar. Em um mercado que cobra disponibilidade, interação e respostas rápidas, essas barreiras ficam ainda mais evidentes. Recrutar e manter talentos é um desafio do espaço público, é um desafio das iniciativas privadas e é um desafio da nossa sociedade como um todo. E nesse caso, não apenas estamos nos referindo a pessoas neurodivergentes. Mesmo assim, existem caminhos possíveis e eles passam por estratégias, adaptação e superação. Eu vou contar uma história que eu fiz em casa, que minha mãe, alguém tocou a campainha lá de fora, minha mãe falou para mim, Antônio, tem uma pessoa lá fora. Eu falei, beleza. E encerrou por aí. Ela falou, Antônio, tem uma pessoa lá fora. Você vai atender? Aí que eu entendi, na maior notoriedade, que tinha uma pessoa lá fora, que eu iria ter que chamar, apresentar, enfim, olha aqui, mãe, fulana tá aqui, no caso era minha irmã. Entende? A gente é muito literal nesse tipo de coisa. Não, ainda mais assim, uma dificuldade que eu tive no meu trabalho como vendedor é essa literalidade, essa figura de linguagem. Às vezes eu não entendia, a pessoa estava me elogiando, eu já achava que era grosseria porque não conseguia entender a linguagem, a seriedade. É o famoso sacado, é diferente. Às vezes eu conversava com um amigo e falava,
ele dava um sinal para mim que assim, ó, essa câmera, tá legal, mas às vezes eu nem queria entender, porque esse fato de a gente querer se encaixar na sociedade para entender como é que as outras pessoas funcionam, é um cansamento mental. A gente não cansa, talvez nem é físico, cansamento nem é físico, é mais mental. Além dos desafios praticados, o preconceito ainda é uma barreira presente, muitas vezes de forma sutil. O autismo é uma condição neurológica onde a pessoa no espectro autista tem um processamento sensorial diferenciado, seja para mais, seja para menos, seja de uma maneira divergente. E é justamente por isso que as histórias, como a do Antônio, se tornam referência para outras pessoas. É encarar. O que me ajudou muito é realmente encarar, porque é o seguinte, eu estava sem emprego, decidi empreender, certo? Eu virei consultor de vendas de maquiagem. E o que me ajudou bastante é, como eu falei no começo, é encarar, porque não adianta eu ficar reclamando, certo? Eu não sabia que eu tinha transtorno, não é desculpa, eu não sabia que eu tinha transtorno, não sabia como realmente falar, as pessoas conversar, que não, o certo é você conversar, o certo é você abordar, o certo é você ter a figura de linguagem para conversar com outras pessoas, ter o carisma, ter aquela sensação boa que o cliente fala, nossa, eu vou só fechar com o Antônio porque o Antônio está assim. No começo foi muito difícil, não vou mentir não, mas ao longo da caminhada eu comecei a aperfeiçoar mais o meu forma de atendimento, a conversar mais. Na tecnologia e na inovação, incluir não é apenas abrir espaços, mas garantir condições reais para que todos possam contribuir e se desenvolver. Que histórias inspiradoras, né, meu amigo? Então, eu quis trazer assim, o nosso trabalho aqui é trazer informação, né? Então, eu quis contextualizar para o meu senhor e minha senhora que está em casa, né? Para poder entender que quem faz parte do espectro autista tem algumas limitações ali na interação, né? E eu ouvi essa entrevista. Você sabe o nome desse jovem que estava falando? O Antônio Garcia. Antônio Garcia, um abraço para você. Ele falou umas coisas assim, tão legais, tão positivas. Primeiro que é importante saber também que tem muitos intelectos autistas, muitos né? intelectos, inteligentíssimos. Inteligentíssimos. Ele, por exemplo, ele falou uma coisa ali, que não adianta você querer elogiar o autista, ele não tem meio tempo, né? Não, ele é sincerão, o autista é sincerão. Quem faz parte do espectro autista, eles são muito sinceros. Sincero. Nossa, você tá bonito hoje. Ele sabe que ele não tá bem, então não quero me agradar. Já logo aquela, tá feio pra caramba, né, meu amigo? Muito importante, parabéns. E outra coisa, assim, que eu queria ressaltar aqui, né, o fato de quem faz parte do espectro autista, né, por ele ser mais reservado, não torna um profissional não qualificado, né? Então a gente tá aqui, meu amigo, para trazer informação, mostrar aí para quem, né, trabalha, para quem empreende. E deve ser um dos mais dedicados do São os mais quadro, dedicados possíveis, né? Um outro abraço também para o Elias Baltazar. O Elias é esse empreendedor, Elias é psicólogo, ele tem uma startup chamada Terapia de Bolso, onde ele oferece terapia a partir do bolso, entende? Então legal. São muitas inovações, eu quis trazer essas duas histórias inspiradoras aí para poder inspirar quem faz parte do espectro autista. Mas fala isso, eu queria que o senhor falasse aqui pro meu senhor e a minha senhora essa elegância toda que você tá andando agora. A gente tenta, né, meu amigo? Só não consigo ficar tão bonito quanto você. Você tem uma loja te vestindo agora, é verdade? Pior que ainda não, sabia? Não, mas não, ainda tá em negociação. Foi É? aquela Ei, vez lá. A Diane errou no Chico, não, o pessoal lá ainda não autorizou, não. Mas diz que na tua rede Falta social... autorizar lá. Na tua rede social tem um rádio de fotos, sim, você tá fazendo, né? Postei umas fotinhas. Eu quero lá, dizer né? para você que é uma grata satisfação, uma grata surpresa foi ter você aqui, tá? Você está crescendo dia a dia na comunicação. Obrigado, você é muito simpático, você é muito gente boa e nós precisamos de gente como você no meio nosso. Parabéns por esse trabalho que você está fazendo, tá bom? E isso só é possível pela essa harmonia que a gente tem aqui. Então, Graças sou muito grato por estar aqui com vocês. Você é um tá homem bom? de Deus. Tenho admiração por você, viu? Amém, meu Deus amigo. Você proteja, também. viu? Amém. Acabou? Acabou. Então, tchau. Até semana que vem. Aperte o botão. Aperta o botão. É isso.